E aí, gente, hoje eu quero relembrar um clipe de 2 anos atrás. É um clipe super atual, apesar de ter 2 anos, ele continua refletindo muito o que acontece à nossa realidade. É o This is America. E na época ele chocou bastante. Muitas pessoas fizeram análise, eu reassisti algumas coisas, eu assisti o clipe várias vezes. Toda vez que eu assisto eu vejo um elemento diferente ali, ele é muito rico, muito complexo. Eu vou falar de algumas referências aqui, mas eu sugiro que você assista e assista mais de uma vez para entender o que está acontecendo ali. Não só o que é óbvio pra gente, mas o que tá acontecendo em volta dele. Eu vou fazer a análise e depois você vai lá assistir e vai entender o que eu tô querendo dizer. Primeira coisa que eu quero falar é que essa música é do Childish Gambino, e o Childish Gambino é o alter ego do Donald Glover. Ele é um ator, ele não é só um ator, ele é ator, ele é roteirista, ele é dublador, e quando ele decidiu cantar, ele criou o Childish Gambino. Inclusive, ele foi entrevistado na época que ele lançou o clipe. Muitas pessoas fizeram análises e ele realmente tem várias referências ali, mas ele não quis explicar nada, porque ele disse que a arte tem que estar aberta a interpretações. Então, depois que você assistir esse vídeo aqui, vá assistir o clipe e depois me conta se você concorda, se não concorda, se você encontrou outra coisa, porque ele é muito cheio de detalhes e tem que estar aberto a interpretações mesmo. A gente pode conhecer outros fatos e entender aquilo de uma forma diferente. Aqui eu vou falar do clipe, mas como eu faço toda quinta, eu falo do clipe, das histórias da música, mas o Ricardo lá no Hey Bro, ele faz a análise da letra, ele traduz a letra completa. Essa letra é difícil também, porque é um inglês muito diferente, não é o inglês que a gente aprende no livro. Então vai lá, dá uma olhada no canal dele que você vai entender a letra também. Quando a gente fala de comunicação, a gente chama de ruído tudo aquilo que te distrai do que realmente é importante, da mensagem principal. Então, por exemplo, quando você assiste um jornal na TV, você vai ver que poucas pessoas, ou ninguém, né, eu acho que ninguém, usa uma maquiagem muito pesada, ou tá usando uma roupa muito colorida, porque isso é considerado um ruído. Você precisa prestar atenção na notícia e não no cabelo ou na maquiagem, enfim, em outras coisas que possam te distrair. Isso é ruído. E nesse clipe ele trabalha muito bem isso, porque tem muita coisa acontecendo lá no fundo e ele e outras pessoas ali são a distração, são um ruído para a mensagem que é uma mensagem importante, mas que nem todo mundo tá conseguindo ver. Então ele tá ali de repente dançando mais próximo da câmera, que é onde você tá prestando atenção, mas tem um monte de coisa importante acontecendo lá atrás que você não vê. E isso é o ruído. Ele trabalha muito bem esse tipo de coisa, porque isso acontece na vida. A gente tá distraído com outras coisas e tem um monte de coisa importante acontecendo que a gente não tá prestando atenção. O Childish Gambino no clipe representa a América. E assim, quando eu digo América, não é só o país, a região geográfica. É a ideia do sonho americano. Sabe aquela ideia que eles vendem de sucesso, liberdade? Então, a América representa isso no clipe. E ele é a América, tanto o país quanto essa ideia de sonho americano. O visual dele também diz muita coisa. Da cintura pra cima ele tá sem camisa, lembra muito o visual de um cantor nigeriano, mas eu não sei se é essa a referência, então fica aí aberto a interpretações. Mas a calça, ela é muito parecida com o modelo da calça das tropas confederadas, que eram contra a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo ali que ele tem um visual africano, digamos assim, ele também tá usando uma calça das tropas que eram contra a libertação dos escravos. Então isso também tem muito a ver com o que é a América que ele tá representando. Logo no início do clipe, você vai ver um homem sentado tocando violão. E ele se aproxima, ele tá sempre dançando, parece que tá se divertindo com a música, e ele para atrás dessa cadeira
E numa posição bem específica ele saca uma arma e dá um tiro e mata esse homem. Essa posição é uma referência muito importante, a referência ao Jim Crow, que é uma personagem que foi criada... Você já deve ter ouvido falar do blackface. Essa personagem foi criada justamente para debochar dos escravos, para debochar da cultura e da atitude dos negros naquela época. Então, eu vou deixar até uma imagem aqui dele, você já deve ter visto isso, que é o blackface, que hoje é inaceitável que alguém faça isso no teatro ou em qualquer expressão artística, porque a blackface foi usada justamente para depreciar a imagem do negro. Logo em seguida acontece uma coisa que acontece 2 vezes no clipe. Ele mata esse homem e a arma que ele usou é recolhida com todo cuidado por uma outra pessoa, enquanto um corpo é arrastado lá atrás. Então isso mostra a diferença entre a forma que, não só a arma, mas o ato, a pessoa que matou é tratada com todo cuidado e a pessoa que foi morta é simplesmente arrastada, ela é ignorada, ninguém presta muito atenção. E aí a gente volta para aquele ruído, tá todo mundo prestando atenção no que tá acontecendo aqui na frente, mas tem uma coisa horrível acontecendo lá atrás. Logo em seguida ele faz uma careta, que isso é uma referência ao Uncle Ruckus do The Boondocks. E é uma referência muito explícita porque ele faz realmente uma cara muito parecida. Mas essa personagem também tem referências em outras personagens do passado, na literatura. Inclusive, se eu não me engano, tem uma personagem do Samuel L. Jackson que tem as mesmas características, que é um negro que não gostaria de ser negro, que não aceita e que é racista. Uma outra cena interessante é quando ele entra numa sala e tem um coral cantando, parece que ele entra até feliz, se divertindo, curtindo a música, de repente ele muda de expressão e mata todo mundo. Essa é uma referência explícita ao massacre da igreja Charleston. E outra coisa interessante de analisar ali é que ele passa por uma viatura e não tem ninguém nessa viatura. Então pode ser uma crítica, deve ser uma crítica à polícia, que quando esse tipo de coisa acontece, eles não estão ali para... Eles não lidam muito bem, eles não cuidam desse tipo de situação. E, de novo, essa é a segunda parte onde a arma é recolhida com todo cuidado enquanto as pessoas estão mortas ali atrás. Uma coisa que acontece várias vezes no clipe é ele dançando um pouco mais próximo da câmera e um grupo de jovens dançando atrás, e ele constantemente olhando e copiando a dança desses jovens. Isso pode representar ali apropriação cultural, porque a América, lembrando que ele representa a América gosta de copiar o que é da cultura negra, eles se divertem muito com a dança, a música, e isso acaba sendo apropriado por alguns artistas. Enquanto ele canta e dança em frente à câmera e a gente se distrai, muita coisa acontece lá atrás. Então, enquanto ele tá dançando, um homem se suicida, tem um carro pegando fogo, tem um homem encapuzado em cima de um cavalo que pode ser um dos cavaleiros do Apocalipse. Então, muita coisa tá acontecendo lá atrás e a gente tá aqui se distraindo com ele cantando e dançando. Você tá ali assistindo o clipe e de repente a música para por exatos 17 segundos. Isso é uma homenagem a 17 pessoas que morreram num tiroteio numa escola na Flórida. Eles foram mortos por um ex-aluno. Esse é o tipo de coisa que acontece muito nos Estados Unidos também, né? De repente, aquele homem que ele matou lá no início do clipe reaparece. Vivo, claro, né? E isso eu entendo que representa resistência, que apesar de tudo que tá acontecendo, de tudo que eles sofrem, eles continuam resistindo. Quase no final do clipe, ele aparece dançando em cima de um carro. Aquela dança que ele faz é a dança do James Brown. E ao lado tem a Cis ali, só olhando o que está acontecendo pacificamente, representando a Estátua da Liberdade. Tem tudo aquilo acontecendo e ela tá ali só olhando o que está acontecendo. No final do clipe, ele aparece correndo, desesperado, sendo perseguido por uma multidão de brancos. Isso pode ser referência ao filme Corra, mas também pode ser, e pode ser os dois também, pode ser até uma outra coisa, pode representar ali que ele como América, porque a gente tem que lembrar que ele é América, mesmo tendo feito todo o jogo dos brancos, né, ele continua sendo perseguido, ele vai ser prejudicado por isso. Então durante todo o clipe ele teve aquele poder todo de vida ou morte, e no final ele ainda é perseguido, ele ainda é prejudicado, digamos assim.
Bom, essa foi a minha análise, mas eu sei que tem muito mais coisa no clipe, porque esse é um clipe muito rico, muito cheio de detalhes. A impressão que eu tenho é que ele foi fazendo, foi escrevendo a música e pensando no clipe ao mesmo tempo, de tanta coisa relacionada à letra e às imagens também. E então, se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você concorda comigo ou não, se você já encontrou outras coisas ali. Eu recomendo muito que você assista mais de uma vez, porque você vai encontrar outras coisas, tá? Acho importante que a gente sempre revisite esse tipo de coisa pra gente não esquecer que isso continua acontecendo, né? Então, se você gostou do clipe não, do vídeo que eu fiz, deixa o seu comentário, se inscreva aqui no canal, que é bem importante, e compartilha com quem você acha que pode gostar desse vídeo.